Olá, queridos, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo um domingo agradável, um dia agradável, uma vida agradável, né? Espero que esses últimos dias, ainda que estejamos vivendo nessa condição de pandemia, condição de saúde, todos os dias temos notícias difíceis, notícias de morte, notícias de pessoas doentes. Cada dia mais temos notícias difíceis com relação à economia. Enfim, ainda que estejamos vivendo tudo isso, eu espero que você esteja vivendo bem. E para viver bem, mesmo em momentos como esse, nós precisamos viver com Jesus. É isso que precisamos. Eu tenho me esforçado e espero que você também. Tenho procurado ser disciplinado, tenho procurado cada vez mais levar o meu pensamento a Jesus, levar a minha vida a Jesus, para, ainda que estejamos vivendo tantas coisas difíceis, ainda assim, estejamos vivendo com Jesus e, por isso, vivendo uma vida boa. Então, eu espero que você esteja tendo essa mesma experiência. E eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, para que através da Bíblia, através da palavra de Deus, você possa ter essas experiências com Jesus. Você possa ter o ensinamento de Jesus na tua vida. Então eu te convido a pensar a respeito disso, a se dedicar a esse estudo da palavra, a se dedicar à oração, a se dedicar a estar com Jesus, para que você possa realmente viver o melhor desse tempo, o melhor desse momento que nós estamos vivendo. Espero que cada um de nós encontre Cristo, encontre Jesus e possamos desfrutar da presença dele. Esse tempo, como eu tenho dito, tem sido um tempo difícil, essencialmente porque, além das questões que eu já citei, questões de saúde, de economia e tudo mais, nós estamos vivendo distantes uns dos outros. E a ausência das pessoas queridas, dos amigos, dos irmãos, dos familiares, essa ausência causa em nós uma certa tristeza, causa em nós um sentimento, uma sensação que nós não gostamos, que não estamos acostumados. Mas, tendo em vista algumas questões, algumas coisas que estão acontecendo, tendo em vista decisões tomadas no nosso município hoje trata as igrejas como serviço essencial. Então, a partir dessa decisão municipal, eu quero dizer a você que nós, enquanto diretoria, estamos estudando o melhor momento para retomar os nossos cultos, o melhor momento para retomar nossas atividades. Por isso, para poder entender a sua vontade, o seu desejo, entender o que está se passando com você, eu elaborei uma pesquisa que eu vou pedir para que os membros e frequentadores de nossa igreja respondam. Então, não é uma pesquisa para você enviar para um familiar, para um querido, é para você enviar apenas para as pessoas que frequentam a nossa igreja, os membros e os frequentadores da nossa igreja. E ali nessa pesquisa, você vai responder algumas questões que vão nos ajudar a tomar a decisão, nos ajudar a entender o momento adequado e de que maneira nós devemos voltar com atividades presenciais. Então, você que é membro da igreja, você que é frequentador de nossa igreja, você que talvez tenha nos conhecido através das redes sociais e não tenha estado em nenhum culto presencial, mas gostaria, então eu gostaria que você preenchesse, eu vou colocar isso no WhatsApp, vou enviar para quem está no grupo da nossa igreja. E se você não faz parte do grupo e você não tem o meu WhatsApp, basta ir no Facebook da Igreja Batista de Rio Grande, procura lá Batista Rio Grande no Facebook, você vai encontrar a nossa igreja e ali já tem um botão escrito WhatsApp. Ali você clica e manda um WhatsApp direto para mim e diga: pastor, eu gostaria de responder a pesquisa sobre a retomada das atividades da igreja. Então você fala comigo, eu te envio esse questionário, essa pesquisa, você responde. E a partir das avaliações que fizermos dessa pesquisa, então, nós vamos estruturar a nossa volta. Então, ore por isso, ore para que nós, como diretoria, tenhamos a sabedoria para tomar a decisão, ore para que as pessoas que vão respondam também com sinceridade, com sabedoria, e ore para que nós tenhamos
a orientação de Deus, a orientação divina nessa tomada de decisão. Entendemos que é muito importante ter sabedoria para tomar essa decisão, porque nós realmente não queremos errar, queremos acertar tanto com Deus quanto com as pessoas, queremos acertar para que você seja abençoado, para que você não seja prejudicado de maneira nenhuma com a ausência ou com o retorno dos nossos cultos presenciais. Então ore por isso, nos ajude em oração e responda lá a pesquisa que eu vou enviar para você, ok? Então, queridos, dito isso, quero voltar aqui para a Palavra de Deus, para o nosso tempo de estudo, tempo de aprendizado, tempo que nós dedicamos a Deus. E no domingo passado eu falei com você sobre o que nós pretendemos, o que eu pretendo compartilhar aqui nos domingos à noite. E eu anunciei, então, domingo passado, dizendo que nós hoje começaríamos uma nova série de mensagens, depois de falar sobre os diversos encontros que Jesus teve com as pessoas e essas experiências. Eu quero falar, então, sobre os pecados da pandemia. Quero falar sobre situações, sobre sentimentos, sobre algo que vivemos nesse momento, mas não apenas nele. A ideia é focarmos para a nossa retomada, quando as coisas voltarem ao normal, quando nós voltarmos à nossa vida em plena atividade, com toda a nossa agenda retomada dentro da linha da normalidade. Sabemos que muita coisa vai ser diferente, mas a ideia é pensar no hoje e pensar no futuro também. Pensar nas nossas reações, pensar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nossas atitudes. Nós que entendemos ser representantes do céu aqui, somos discípulos de Jesus, somos, como diz Paulo, embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Então, como embaixadores de Cristo, como representantes do céu, precisamos pensar sobre o momento em que estamos vivendo e pensar também no futuro. Por isso eu trouxe esse assunto. A ideia é pensar em dificuldades, em situações adversas, em reações que podemos ter nesse momento, que precisam ser reavaliadas para que nós tenhamos uma esperança e tenhamos uma ação que leve à esperança. Então eu te convido a pensar a respeito, a orar comigo agora e pedir a Deus que o Espírito Santo nos instrua nesse momento de reflexão na Palavra de Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus, eu quero aqui, juntamente com os meus irmãos e amigos, pessoas que estão acompanhando esta transmissão, eu quero, juntamente com elas, orar e pedir, Deus, que Tu fale conosco, que Tu nos direcione, Pai, que Tu nos ajude, assim como o salmista pediu, para que Tu examines o coração. Ajuda-nos, Pai, examinando o nosso coração, mostrando o que há dentro de nós, mostrando quais são os nossos sentimentos, nossas reações e ações que não condizem com um verdadeiro representante dos céus aqui, com um verdadeiro discípulo de Jesus. Deus, pedimos isso para que, a partir dessa reflexão, sejamos transformados para que nossas ações, atitudes, para que nossos pensamentos, ao serem conformados aos pensamentos de Cristo, nossas atitudes, ao serem conformadas às atitudes de Cristo, sejamos pessoas que abençoam, que ajudam, que estendem a mão, que fazem as outras pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, se sentirem tocadas pelo céu. Por isso eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que eu quero falar com você hoje, então, é sobre essas situações, sentimentos que nós vivemos e muitas vezes, quando nós percebemos, já estamos praticando ou vivendo de uma maneira que nós realmente não gostaríamos de viver assim. E o primeiro pecado, então, da pandemia, a primeira coisa que eu gostaria de falar, que nós vivemos nesse momento e corremos o risco disso se estender ao restante de nossa vida, é o pecado da indiferença. Então eu queria falar sobre isso hoje, sobre a indiferença. Talvez você esteja se perguntando, mas será que realmente eu sou indiferente? Talvez você esteja
talvez aí refletindo sobre os teus relacionamentos, sobre as situações, sobre as pessoas com quem você convive, e você esteja pensando, mas será que eu sou indiferente? Eu creio que nesse tempo a maneira de expressarmos a indiferença, tão somente nos acostumarmos ao fato de estarmos isolados, ao fato de estarmos convivendo menos com as pessoas, e por conta disso nos acomodarmos ao fato de não podermos ter o contato pessoal, e por isso então acabamos excluindo ou não nos motivando a ter contatos com as pessoas. Nos tornamos assim indiferentes às pessoas. Indiferentes porque não nos preocupamos, não telefonamos, não queremos saber como a pessoa está vivendo, porque na verdade nesse momento estamos olhando apenas, como se diz, para o próprio umbigo, olhando apenas para a própria vida e vendo apenas as próprias necessidades nesse momento. Estamos talvez muito preocupados com as questões de saúde, com as questões da economia, com as minhas tarefas que talvez tenham dobrado, triplicado nesse momento. Talvez você esteja hoje trabalhando em casa, e nós sabemos já, depois de algum tempo, que o trabalho em casa ele se torna 3 vezes, 4 vezes mais pesado do que era antes. Você ter que administrar reuniões, relatórios, você ter que administrar estudo, preparação, fazer isso em casa, rodeado pela família, especialmente quando você tem crianças, como é o meu caso. Fazer tudo isso é muito mais trabalhoso. Você talvez esteja vivendo um momento em que a tela, o computador, a tela, o celular, tudo isso para você tem representado um ponto de ansiedade, porque você faz reuniões, você tem encontros virtuais, você talvez, como o caso da minha esposa, por exemplo, você dá aula e todos os teus relacionamentos, tudo que você está fazendo está aqui atrás de 5 polegadas. Então, queridos, estar vivendo essa condição pode estar gerando em nós preocupações, ansiedade, dificuldade para dormir. Nós passamos tempo demais na luz azul da tela e isso tudo talvez esteja mexendo com você. Mas, queridos, aí nós, ao estarmos cercados por tudo isso, nós acabamos talvez deixando de lado as pessoas. Nos esquecemos que por trás de uma pequena tela existe uma vida, existe uma pessoa. Nos tornamos talvez indiferentes às necessidades, às tristezas, às dores, às dificuldades que as outras pessoas estão vivendo. Passamos batidos em reuniões, em lives, em telefonemas ou mensagens de texto, mas não nos conectamos com as pessoas. Nos tornamos indiferentes. Indiferentes porque não nos conectamos, então não sentimos as dores, não sabemos como realmente as pessoas estão vivendo, não sabemos as suas reais necessidades. Em outras palavras, não olhamos de verdade para as pessoas. Temos a sua imagem. Muitas vezes o que nós temos é a imagem emoldurada atrás de uma tela, mas muitas vezes não olhamos de verdade as pessoas. E aí, queridos, será que esse é um problema exclusivamente desse tempo? Será que nós já não éramos assim antes? Será que nós muitas vezes já não vivíamos nessa indiferença? Será que antes, mesmo tendo contato tete a tete com as pessoas, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, numa sala de aula, aonde quer que seja, será que nós de fato olhávamos e víamos as pessoas? Será que nós realmente enxergávamos aquela pessoa do outro lado, sentada do meu lado, olhávamos essas pessoas e enxergávamos como um ser, ou simplesmente como só mais um número, mais alguém que faz parte da minha vida, do meu ciclo diário de trabalho, de estudo, mais alguém que passa pela minha vida. E mais ainda, será que isso vai continuar assim? Será que nós vamos continuar vivendo quando tudo isso acabar? Será que nossa vida vai permanecer desse jeito ou vamos passar a nos importar com as pessoas? Alguém já disse que muitas pessoas estão ansiosas pelo fim da pandemia porque dizem que querem visitar os familiares, querem fazer aquela viagem de férias, querem fazer encontros com os amigos, mas talvez quando terminar elas simplesmente vão continuar não visitando seus parentes,
não visitando a sua avó, a sua tia, o seu primo, não tendo contato com as pessoas. Simplesmente dizendo, como eu disse outro dia para um amigo meu, que nós nos falamos e eu disse, a gente tem que parar com esse negócio de dizer, vamos marcar. Né? Antes nós vivíamos assim, vamos marcar alguma coisa, e agora o que a gente está tentando marcar? Vamos marcar uma chamada de vídeo. Eu estava falando com um amigo lá de Curitiba, mandei uma mensagem para ele no aniversário dele, e aí ele me retornou agradecendo e disse, vamos marcar uma chamada de vídeo. E eu prontamente concordei, disse, vamos sim. E ficou por isso, não marcamos. E até hoje, já deve ter um mês já, nós não fizemos a chamada de vídeo. Queridos, será que nós vamos continuar assim quando tudo isso terminar? Não valorizando as pessoas? Porque se nós somos discípulos de Jesus e se nós somos representantes dos céus, então, ao olhar para Cristo, o que nós vamos perceber é que Cristo olhava para as pessoas. Cristo percebia as pessoas. Cristo se conectava com as pessoas, tocava as pessoas. Então, queridos, nós não podemos viver na indiferença. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, onde Jesus trata essa questão, algo que nós conhecemos tão bem, já ouvimos tantas vezes a parábola do bom samaritano. Eu mesmo, poucos meses atrás, já falei sobre isso aqui. Mas eu queria olhar a partir dessa perspectiva, de como vencer a indiferença. Então, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, e eu quero ler com você, a partir do verso 25, essa parábola que Jesus conta para tratar a indiferença. Eu vou dizer isso aqui. Eu vou olhar essa parábola a partir dessa perspectiva. Capítulo 10 de Lucas, verso 25, diz o seguinte: Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Queridos, Jesus está tratando aqui a respeito da vida eterna, a respeito do céu, né? O mestre da lei pergunta para Jesus como receber a vida eterna. E aí Jesus vai para a lei, algo que aquele homem conhecia. Como é que você interpreta a lei? Ele diz: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e o próximo como você mesmo. E aí Jesus, então, a partir da pergunta daquele homem, conta essa parábola. E note que nessa parábola o que nós encontramos são 2 religiosos, ou seja, as 2 pessoas mais próximas daquele homem, mais próximas da realidade de vida daquele homem, mestre da lei. Então, um sacerdote e um levita. Esses são os homens que são indiferentes. Eles passam por uma pessoa que estava necessitada, que estava sofrendo e agem com indiferença. Enxergam, mas não veem. Olham, mas não se conectam. Enxergam a pessoa ali e veem o seu sofrimento. Mas aqueles homens
não se conectam, não tocam, não têm compaixão daquela pessoa sofrendo. Queridos, note que os dois homens, por estarem já descendo por aquele caminho, é sinal que eles já haviam estado no templo e estavam voltando, já haviam cumprido as suas obrigações religiosas. Dá a entender isso pela palavra de Jesus. E aqueles homens, então, que já haviam cumprido as suas obrigações para com Deus, dão-se por satisfeitos, agem com indiferença, porque afinal de contas, já cumpriram com a obrigação diante de Deus. Então, queridos, o que Jesus está ensinando aqui é que ser um cidadão do céu, ser um representante do céu, ter a vida eterna, ingressar na eternidade, sendo então um filho de Deus, um cidadão dos céus. E nas palavras de Paulo, como eu falei antes, um representante, um embaixador dos céus. É mais do que cumprir as nossas obrigações verticais, as nossas obrigações para com Deus. Por isso que ser uma pessoa religiosa, saber e conhecer a lei, praticar a lei, dar dízimo e oferta, frequentar todos os cultos, cantar louvores, fazer parte de algum ministério, tudo isso é importante. Mas isso não é suficiente, porque isso é apenas uma parte da vida de um discípulo, da vida de um cidadão do céu. Ser indiferente àquele que está sofrendo é condenado por Jesus, porque aqueles homens apenas cumpriram uma parte. Ame o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Aqueles homens se dedicavam ao serviço do reino, mas aqueles homens não se dedicavam ao próximo. Então, queridos, o que Jesus está querendo nos dizer aqui? Jesus está querendo nos dizer que é preciso agir como aquele samaritano. Aquele samaritano sabia o que era ser próximo, estar perto, mas ser próximo. Não apenas estar perto e ser indiferente, mas estar perto e ser próximo. Amar ao ponto de colocar a mão, de se envolver. Então, queridos, o que Jesus propõe aqui é que a indiferença não é jamais uma marca dos filhos de Deus, daqueles que estão no reino dos céus. A indiferença deve ser combatida. Qual é a marca, então, dos filhos do reino, dos discípulos de Jesus? Qual é a marca? A marca é a compaixão. A melhor resposta que nós, como representantes do céu, aqui neste mundo, podemos dar em um mundo indiferente é a compaixão. Porque a compaixão me impele não apenas a olhar, mas a me aproximar. Não apenas a me aproximar, mas a tocar, cuidar, sentir a dor do outro. É estar perto e ser próximo, é tocar e cuidar as feridas. É dispor dos meus recursos para que aquela pessoa que sofre seja atendida nas suas necessidades. O samaritano utiliza o seu azeite, o seu óleo, as suas faixas, utiliza o seu animal e o seu recurso financeiro para cuidar daquele homem. Então, queridos, o melhor remédio para a indiferença é a compaixão, é nos envolver, é estar próximo o suficiente para enxergar as feridas, é saber aonde dói. Existem pessoas ao nosso redor que têm dores na alma. Não são visíveis, mas são perceptíveis se nós olharmos atentamente, se nós chegarmos perto, se nós formos próximos. Queridos, então neste mundo que hoje está enquadrado nas telas virtuais, nesse mundo que se engana ou tenta enganar, dizendo que quando tudo isso terminar, tudo será diferente. Creio que não. Creio que quem já era indiferente continuará sendo. Quem já era irresponsável no cuidado com os seus, continuará sendo. Nós é que precisamos dar o sinal de alerta. Nós é que precisamos mostrar que algo tem que ser diferente. A solidariedade não deve ser apenas para esse tempo. Quantas ações de solidariedade surgiram? Muitas surgiram nesse tempo. Que permaneçam. Que permaneçam quando tudo isso terminar. E nós, como igreja, somos a mão de Deus para que isso continue, para que isso permaneça. Nós somos a mão de Deus estendida para a nossa sociedade.
Nós somos os olhos de Deus enxergando esse mundo com compaixão. Então, queridos, o melhor remédio que nós, igreja, podemos oferecer para a indiferença em que muitas pessoas viviam, vivem e continuarão vivendo é a compaixão. É olhar com amor. É olhar a ponto de enxergar as feridas na alma. É ouvir com atenção. É se fazer perto. Queridos, então eu gostaria que nós tivéssemos a atenção voltada para aquilo que Jesus ensinou. E se nós olharmos para a vida de Jesus, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que Jesus vivia o que ensinava. Jesus, se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, que é o caso aqui, você vai ver Jesus se importando e visitando Marta e Maria. Jesus convidando Zaqueu para descer da árvore e estar com ele. Nós vemos Jesus alimentando multidões. Nós vemos Jesus deixando a multidão de lado, atravessando até a outra margem do lago da Galileia, para se encontrar com um homem que estava endemoniado. Cuidar daquele homem, deixá-lo lá plenamente recuperado e depois voltar. Ou seja, Jesus teve tamanha compaixão daquele homem, que ele deixou a multidão de lado, atravessou o lago, cuidou dele e depois voltou. Jesus atravessou o lago apenas para se encontrar com uma pessoa, olhar com atenção para ela e cuidar das suas feridas. Queridos, quantas pessoas feridas estão ao nosso redor? Quantas pessoas feridas na sua família? Talvez familiares seus que hoje você não pode visitar, que hoje talvez estejam há dias sem um telefonema, sem um contato. Talvez eles estejam desenvolvendo feridas na alma que nós não estamos percebendo. Então, queridos, é hora de nós nos posicionarmos como discípulos de Jesus e sendo como Ele, olhando com compaixão, amando as pessoas, cuidando delas, estendendo a mão, ouvindo as pessoas ao nosso redor, ouvindo com atenção, olhando com os olhos de Jesus para enxergar as feridas, mesmo que não sejam perceptíveis. E então, tanto quanto Jesus, nos movendo na direção dessas pessoas. Porque amar a Deus é incompleto se eu não amo o próximo. É isso que Jesus ensina. Não adianta amar a Deus sobre todas as coisas, amar com toda a força, com todo o coração, se não amarmos o próximo. É um amor incompleto. Amar a Deus sobre tudo é sinônimo de amar o próximo. Então, queridos, o que nós precisamos é nos envolver, é demonstrar compaixão. Assim, nós vencemos a indiferença que está em nós. Começa conosco, está em nosso coração e precisa ser combatida. Por isso, então, eu te convido a colocar a tua vida diante de Deus e a fazer um esforço para se encontrar com pessoas, para se dedicar a pessoas. Nossa igreja, por exemplo, somos tantos. Então nós precisamos que muitos se cuidem, entre em contato uns com os outros, para que nós possamos nos cuidar. Sabe que eu tenho percebido, queridos, que as igrejas nesse momento em que vivem com diversas dificuldades, com situações complicadas em cultos online e tudo mais, as igrejas que estão sofrendo menos, as pessoas que estão tendo menos dificuldades durante essa pandemia, são as pessoas daquelas igrejas que investiram seriamente em pequenos grupos, em células. Isso tem me ensinado muito, nós precisamos focar nisso, precisamos trabalhar com isso, porque assim nós aproximamos pessoas. Então, queridos, ore por você, mas ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, para que nós possamos trabalhar juntos para vencer a indiferença que tanto tem imperado no nosso mundo nos dias em que vivemos. Então, se coloque diante de Deus, coloque-se à disposição para trabalhar, à disposição para despender os teus recursos para cuidar de pessoas. Vamos orar? Feche os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus. Pai de amor, perdão porque muitas vezes nós somos indiferentes. Nós somos capazes de ver pessoas ao nosso redor e não enxergá-las, não ver as suas dores e não tocar em suas feridas. Por isso, Pai, eu te peço misericórdia.
perdão. E nos ensina, Deus, a cuidar das pessoas, a amar a Ti, mas a amar o próximo, para que não sejamos como este sacerdote e esse levita da história que Jesus conta, indiferentes. Passaram por ali, mas fingiram não ver. Foram indiferentes à dor, às feridas visíveis daquele homem. Um homem que estava quase morrendo. Mas um sacerdote e um levita não foram capazes de cuidar dele. Pai, nos ensina a sermos diferentes, a sermos como este samaritano que agiu de maneira exemplar. Então nos ajuda a enxergar as pessoas, a cuidar uns dos outros, não olhar apenas para as nossas necessidades. Eu apresento a minha vida nas Tuas mãos, apresento diante de Ti aqueles que me ouvem nessa hora, a Tua igreja. Te peço, Pai, levanta pessoas dispostas a servir, para que nós possamos, como igreja, dividir essa responsabilidade de cuidar e amar uns dos outros, agindo com compaixão para vencer a indiferença. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que você seja tocado por Deus, por essa palavra, e que você tome atitudes práticas para vencer a indiferença, atitudes práticas para demonstrar compaixão, tanto quanto Jesus, porque você é um embaixador de Cristo aqui neste lugar. Deus te abençoe. Boa noite, criançada! Tudo bem? Estamos aqui de volta, já nos vimos pela manhã, conversamos mais sobre Moisés e hoje à noite nós temos uma nova história para nos ensinar mais sobre Jesus. E eu queria começar hoje a falar com vocês sobre o mesmo assunto que o pastor falou há pouco com os adultos, sobre alguns pecados que nós cometemos, que nós podemos fazer durante essa quarentena enorme, que nós achamos que ia durar um tempo tão curtinho e não acaba nunca, né? Nós temos que agradecer a Deus porque estamos com saúde, porque temos a nossa casa, mas eu entendo vocês que estão cansados, que gostariam de estar na escola, de voltar a participar no culto infantil na igreja. E durante esses dias complicados que esse coronavírus tem incomodado, nós acabamos cometendo alguns erros, alguns pecados. Então, o primeiro pecado sobre o qual nós vamos conversar hoje é a falta de empatia. Uou, que palavra complicada! Empatia. Que será isso? O que isso significa? Falta de empatia é quando nós nos importamos só com nós mesmos, pouco me lixando para o que está acontecendo com as outras pessoas. O importante é que eu estou bem, tenho alimento, tenho um casaco quentinho, tenho a minha casa, os outros que se virem. Como vocês falam, pouco me importa o que está acontecendo com os outros. Mas isso é muito errado aos olhos de Deus, porque Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Por isso hoje eu quero contar uma história para vocês que eu já contei há um tempo atrás, mas essa história fala muito sobre amar o próximo, sobre ter empatia, sobre cuidar do outro assim como eu cuido de mim. Vamos ver? Um dia, um viajante estava viajando muito feliz, seguindo seu caminho para chegar até o lugar desejado. Mas, de repente, ele levou um susto. Ladrões se aproximaram, roubaram suas coisas e bateram muito nele, machucaram ele e deixaram ele muito machucado, jogado pelo caminho. Pobre daquele homem, ficou ali atirado, machucado, precisando de ajuda. Um sacerdote, que era o homem que falava da palavra de Deus no templo, passou, olhou, mas seguiu o seu caminho e não ajudou.
o pobre homem continuou jogado. Um levita, que era o cantor lá no templo, na casa de Deus, também passou, olhou e foi embora. Não deu bola, deixou aquele pobre homem jogado no caminho. Mas um samaritano, que era de um povo inimigo daquele homem, se aproximou e teve uma ideia. Água curativos. Ele se aproximou do homem, cuidou dos seus ferimentos, deu água para ele beber, limpou suas feridas, fez curativos, ajudou aquele homem. Cuidou dele da melhor maneira possível. Ele, mesmo sendo inimigo do povo do homem machucado, demonstrou amor por aquele homem, cuidando dele e mostrando que nós precisamos amar uns aos outros. O homem ficou muito feliz quando percebeu que estava tudo bem com ele e ele comemorou. Nessa história, nós vimos 3 homens passarem por aquele homem que estava jogado no chão, machucado, ferido e precisando de ajuda. O primeiro era um religioso, que se dizia um homem que entendia tudo da palavra de Deus, mas não entendia não, porque ele passou, olhou e não ajudou o próximo dele, não cuidou daquele homem que estava machucado. O segundo homem era um levita, um homem que cantava na casa de Deus, tocava, cantava, mas também não sabia o que era amar ao próximo, não sabia este mandamento que Deus deixou para nós. E passou, olhou e foi embora. Mas o terceiro homem, que era de um povo inimigo, não se importou com isso e decidiu ajudar. Cuidou daquele homem, fez um curativo nele, deu água para ele beber e a Bíblia conta ainda que ele pagou uma hospedagem, um hotel que tinha naquela época e pediu para o dono daquele lugar cuidar do homem. Ele seguiu viagem e quando ele voltou, ele passou novamente naquela hospedagem para saber como o homem estava e para pagar a dívida que poderia existir com o que o dono da hospedagem tinha cuidado daquele homem. Esse homem é chamado de bom samaritano, porque ele era da terra de Samaria e ele foi bom. Essa é uma história que Jesus contou para nos mostrar muitas coisas. E uma delas é que nós precisamos sim nos importar com os outros, nos importar com o que está acontecendo na vida das pessoas. Não ficar fuxicando para saber como tá só para fazer fofoca. Isso não é certo. Mas saber o que os outros necessitam. Se necessitam de um telefonema, se necessitam de um sorriso, se necessitam de alimento, de cuidado. Nós podemos ajudar as pessoas. Se nós nos importamos com os outros, nós alegramos o coração de Deus. Você pode ajudar pessoas nesse tempo onde nós não podemos abraçar e visitar as pessoas, orando por elas, dando uma ligadinha, perguntando como elas estão, mandando uma mensagem no WhatsApp, fazendo ações de carinho pelos outros. Nós gostamos muito quando as pessoas demonstram amor por nós e têm gestos de amor por nós. Por isso vocês podem fazer isso por alguém também. Assim como um bom samaritano, nós podemos demonstrar o amor de Deus cuidando, abençoando e mostrando o amor de Deus para as pessoas. Fica o desafio para essa semana. Para quem você vai telefonar? Para quem você vai mandar um videozinho seu dizendo: olha, eu tô com saudade? Pensa aí. Uma pessoa por dia. Pode ser para o vovô, para a vovó, para um coleguinha da escola, para a professora, para alguém da igreja. Ore para que Deus mostre aquelas pessoas que estão precisando desse carinho, certo? Um grande beijo e até domingo que vem.
ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Logo ali vem um levita, tomara que ele ajude o homem. Oh não, também o ignorou. Será que